Queridos amigos, luz do mundo e céu da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Nos reunimos mais uma vez, para falar do feminismo positivo, E feminismo, estamos vivendo o processo de impeachment da primeira presidente mulher eleita no Brasil, E positivo é de positivismo, Um comportamento filosófico, científico, que foi compilado, desenvolvido e divulgado pelo francês Auguste Comte no século XIX, Então, assim, e teve grande influência no Brasil, que a influência foi tão grande, que faz parte da nossa bandeira, O lema Ordem e Progresso é um resumo, desse comportamento filosófico científico, E poucos brasileiros usufruem desse patrimônio, no símbolo nacional, porque estão distantes do positivismo. O positivismo sofre muito preconceito na academia, principalmente na área de humanas, que seria, a área que poderia desenvolver melhor essa questão filosófica, Mas, assim, ao contrário do que todo mundo pensa, o Ordem, no positivismo, não é uma organização rígida, autoritária, Embora as organizações sejam uma subcategoria de ordem, Mas ordem é você apreciar as coisas como elas são, Então, assim, é como se você tirasse uma foto e visse como as coisas são combinadas naquele determinado momento, naquela determinada situação. Isso é ordem, Então tem a ordem natural, que é a natureza que você vai observar, e tem as organizações que são interferências humanas, na ordem das coisas, Porque o ser humano, ele tem um resultado agradável, ele quer manter aquele resultado, ou quer aprimorar, o desempenho daquele resultado, e então ele vai organizar as coisas, vai manter uma ordem favorável, para ele e para as pessoas que ele ama, Então isso interfere. Aí sim vai ter uma organização, Então ele acrescenta alguma coisa na ordem já estabelecida. E progresso não é só o anúncio de fábricas, Muito pelo contrário, No momento atual nosso, Uma mineradora como a Samarco não é progresso, é um tremendo de um prejuízo, E assim, progresso no sentido positivo, sentido positivista, é o que latim quer dizer, É um passo adiante, Então, você tem uma foto daquelas relações combinadas ali ao mesmo tempo. Aí aquilo surge um resultado, um efeito, vai surgir uma outra ordem de coisas, que seria uma outra foto. Aquelas coisas combinadas, vai surgir uma outra foto. Então essa sequência de fotos, que é um passo adiante, uma foto de cada vez para frente, é o que eu chamo de progresso. Então você apreciar a relação das coisas de maneira sucessiva, Então assim, você tem a ordem, que é você apreciar a combinação das coisas simultaneamente, e o progresso, que é você apreciar a combinação das coisas de maneira sucessiva, É isso, Então vamos usufruir melhor da nossa bandeira nacional nesse momento em que o espírito cívico está bastante aguçado, desenvolvido, e é o maior apelo de união entre os brasileiros, Você pode traduzir ordem e progresso por harmonia e movimento, Aí você vai ter uma... É como se fosse uma experiência estética, musical, E aí a nossa primeira foto é a votação do impeachment, na Câmara dos Deputados, onde foram superados os 2/3 necessários para a admissibilidade do impeachment,
já houve progressos, né? Depois da admissibilidade, o processo de impeachment está sendo agora apreciado na Comissão Especial de Impeachment dentro do Senado Federal, né? Então, vários passos à frente já foram dados, né? E a gente vê, né, por mais que o Senado seja um ambiente mais tranquilo para apreciação do impeachment, né? A gente vê algumas coisas assim, né, sendo truncadas, né? Um diálogo bastante truncado, porque o impeachment, na sua origem, ele é uma relação de força, né? Ele não tem uma base jurídica consistente como deveria ter, então fica sempre num debate, né, mais amplo do que um debate, né, restrito à tecnicidade que se espera, né, de especialistas, né. E aí, dentro dessa questão política, nós estamos vivendo um momento que se revela que é um momento eleitoral, né? Porque agora os senadores estão discutindo, né, com a elegância que lhes cabe, né? É assim, mas está num processo de um debate eleitoral, né? Se discutir no parlamento, né, o que poderia ter sido e não foi, é debate eleitoral, né? E aí o espaço, o momento adequado para isso são as eleições, né? O que eles costumam sempre lembrar que é o tal conjunto da obra, né? E aí, assim, é uma disfunção do parlamento, porque o parlamento, né, tanto na Câmara Federal, né, quanto no Senado, quanto nas assembleias estaduais, quanto nas câmaras municipais, né, o debate do parlamento tem que ser outro, né? Não é o que poderia ter sido e não foi. Porque existem vários fatores que atrapalham de ter sido, né? E o debate no parlamento, ele tem que ter uma outra função. Como que você vai garantir o que você prometeu na eleição, né? Como que você vai fazer tal ação sem prejudicar outras que também precisam ser melhoradas, né? Decidir prioridades, assim, para você fazer isso que você julga necessário, né? Implicará em quê? Em anulação de alguns outros projetos, né? Quais projetos, né? É possível abrir mão de outros projetos, né? Para a gente ter esse objetivo mais rápido que você deseja. Esse objetivo mais rápido que você deseja, ele é realmente benéfico ou ele é apenas um oportunismo, né? De plano de poder ou eleitoral, né? Isso é só para aumentar a sua popularidade ou é um projeto realmente necessário, né? Não seria mais adequado, né, assim, trabalhar de maneira lenta todos os projetos enquanto não tem recurso suficiente para acelerá-los, né? Para que fazer o projeto de aceleração do crescimento, né? Desta maneira, pode ser feito de outra maneira, né? Em vez de ter 10 itens na pauta, não seria benéfico e teria melhor resultado, melhor desempenho se fossem apenas 4 itens na pauta, né? E se decidir por isso, quais seriam os outros 6 itens que seriam adiados, né? Ou cancelados, né? Assim, essa é a discussão dinâmica do parlamento, né? E o parlamento, ele é dividido, né, nos grupos que apoiam o governo, né, os grupos que são, né, contra o governo e os grupos que fazem ali, né, a intermediação, oscilam de um momento para o outro, aumenta a força de cada lado. Essa é a dinâmica do parlamento, né? E assim, e a oposição, por mais que ela esteja, né, ressentida com a derrota nas urnas, né, a oposição, claro que ela é mais dedicada à fiscalização, né, mas o objetivo da oposição não é sabotar o governo. O objetivo da oposição deve ser o de fazer o governo realmente cumprir o programa vencedor, né? Porque
o ideal, né? E vamos falar de ideal, né? Não vamos falar de utopia. O ideal é sempre aproximar, né, o governo do melhor serviço possível à população, né? E o Brasil é um desafio gigante, né? O Brasil, o governo federal, nós temos um modelo de governo bastante centralizador, né? Fora isso, nós temos outras instâncias bastante acomodadas, né? Os estados são bastante acomodados, os municípios são bastante acomodados, né? E não só isso, né? Como a gente tem uma cultura de concentrar todas as nossas as atenções no executivo, né? Os parlamentares são bastante acomodados também, né? Então, assim, e aí a gente vive aí uma pulverização de siglas partidárias, a maioria delas irresponsáveis, né? De legendas irresponsáveis e oportunistas, né? E na eleição cumpre a função de partidos de aluguel, né? Então, a insatisfação da população é a falta de representatividade, porque nós temos um parlamento que está fazendo mais agora, né? E assim, triste, né? No Senado, fazendo mais papel de cabo eleitoral do que realmente de parlamento, né? E assim, a gente vê, né? Hoje na comissão, primeira vez que eu vi a senadora Marta Suplicy, de São Paulo, e será cobrado muito dela, né? Assim, as mulheres já fizeram vigília esse final de semana na residência da Marta, né? E assim, fizeram, né, manifestação muito contundente, né? Elas são feministas, né? E a Marta não está correspondendo com o seu comportamento, né? E para nós que somos de São Paulo, ela é uma senadora pelo estado de São Paulo. É muito importante que ela seja coerente com a sua história, né? As mulheres disseram que jamais votariam no PMDB, né? E a Marta trocou de partido do PT para o PMDB, né? Só lembrando que PMDB é o partido do possível futuro, né, presidente do Brasil, com a destituição da primeira presidente mulher, né? E a Marta está aí, né, com suas pretensões de ser candidata a prefeita de São Paulo, né? Então, assim, então essa onda de conjunto da obra, né, nesse momento de impeachment, está sendo avaliado o conjunto da obra de todas as autoridades, né? A Janina Pascoal, né, que é a segunda mulher mais importante nesse processo de impeachment, que ficou abandonada ali como autora do projeto, né, e defendendo suas posições, uma vez já na Câmara Federal e outra vez, né, no Senado, né? Ela tem uma postura de civismo que é importante todo mundo, né, se atentar a isso, né? De amor, de zelo pelo país, né? E ela tem o trabalho dela, né, a dedicação acadêmica dela, que é sobre a omissão, né? E a omissão é de todos nós, né? Assim, a partir do momento que a gente não se aproxima da política, não participa da política, né, a gente nunca vai ter uma representatividade em sintonia com os nossos anseios, né? Então, é necessário fazer um bom diagnóstico, né? Um bom roteiro para a gente fazer um bom diagnóstico. Já está na nossa bandeira nacional, ordem e progresso. As pessoas precisam vencer esse preconceito acadêmico contra o positivismo, né? Assim, e o patrimônio cívico que nós temos está na nossa bandeira, ordem e progresso, né? Ninguém precisa ser positivista, mas saber, né, usufruir da melhor maneira, né, desse comportamento de apreciar os fatos, fazer um bom diagnóstico e prever para prover, né? Caros que Alice para todos vocês, isto é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre todos esses assuntos, né? Porque é do Pai, o universo, o dinamismo, é a mais elevada honra. Assim seja, para o bem do nosso querido Brasil, né? E o que poderia ter sido feito e não foi feito é um debate eleitoral. E as próximas eleições são agora, 2016.
prefeito e vereadores. Fiquem atentos.